tentou esvaziar o direito fundamental, jamais inconstitucional, que é o direito da presunção da inocência. E eu acompanho Vossa Excelência como juiz, acompanhei bastante. E eu, transparentemente, digo a Vossa Excelência, quantas vezes Vossa Excelência não desrespeitou esse princípio da presunção da inocência, das prisões preventivas, das prisões, dos espetáculos midiáticos que foram construídos? Um pouco dessas democracias maduras e desse entendimento de que a prisão, é muito natural que a gente tenha a prisão desde a primeira instância, né? De que essa proposta não está inovando em nada, na verdade ela está consagrando algo que é adotado no mundo inteiro. Então, corroborando ao que a Carol Detoni falou a respeito das mais de 8.000 vidas que foram salvas no Brasil, é claro que isso não é um trabalho que também é em conjunto com as polícias militares dos estados, mas a gente sabe que, muitas vezes, quando crimes de colarinho branco, que o senhor foi uma das pessoas que mais combateu aqui no Brasil, esse tipo de crime, é o crime que mata em atacado. Porque ele tira dinheiro da saúde, ele tira dinheiro da segurança pública, tira dinheiro da infraestrutura, que mostrou recentemente que pode haver catástrofes, como as chuvas que aconteceram, por falta de infraestrutura, matando pessoas em atacado. Teve um deputado aqui, que é bem conhecido pelo apelido de Zé Cueca, pelo fato de um assessor dele ter sido pego com dólares na cueca, que falou a respeito da redução da criminalidade no estado do Ceará. Eu conheço bem o estado do Ceará, conheço bem o porquê que reduziu mais de 50% a criminalidade lá, e um dos aspectos foi que, no começo do ano passado, ministro, o senhor mandou a Força Nacional para lá, que reduziu bastante a criminalidade, e o senhor foi responsável, junto com o Estado, claro, mas de transferir cerca de 20 líderes de facções criminosas, grandes, como os Guardiões do Estado e o PCC, e esses 20 líderes de facções criminosas, que passaram a estar em presídios federais, deixaram de ter diálogos cabulosos com pessoas que lideram, na verdade, as verdadeiras facções criminosas no país. Então, essa redução do crime que aconteceu no Ceará não aconteceu porque o governador atuou especificamente esse ano, até porque o governador foi reeleito, né, e ele não tinha feito essa redução nos últimos 4 anos. A redução aconteceu neste ano de 2019. Então, não existe nenhuma coincidência milagrosa. Existe, sim, fatos específicos que aconteceram naquele estado. E, para terminar, gostaria de falar também sobre a questão que o Passarinho comentou, sobre que os pobres não têm nunca uma defensoria que lhes atenda até a última instância. Os auditores, a Defensoria Pública, inclusive, que tem autonomia e que usou essa autonomia para aumentar o próprio salário, interessantemente, não defende esses ladrões de galinha, sabe? Essas pessoas que realmente precisam de defensoria. Então, eu acho que isso, quando eles dizem que são os negros e pobres que estão presos, na verdade, isso não passa de uma grande hipocrisia, porque a Defensoria Pública deveria estar aí para justamente defender os que necessitam de verdade. Com a palavra a deputada Patrícia Ferraz. Não, eu sei. Eu sei que Vossa Excelência fez a ressalva. Acho que a gente tem que pensar nisso mais à frente. Deputado Ivan Guimarães. Eu estou Zé Guimarães, desculpa. Pacientemente, presidente, como deputado e com o privilégio de falar como líder. Fui à mesa de Vossa Excelência falou que era uma ordem e eu estou aqui paciente e democraticamente para ouvir todos. Portanto, esses arroubos não servem ao parlamento, porque aqui tem regras, aqui tem regimento e todos devem cumpri-las. Mas, senhor presidente, senhor relator, o meu preâmbulo desta fala é no sentido de dialogar com aqueles que estão nos assistindo para dizer que o compromisso nosso é de todos, sobretudo naqueles pressupostos que sustentam a nossa atividade parlamentar. O combate à corrupção não é patrimônio desse ou daquele deputado, desse ou daquele juiz. É um dever de cada um que exerce a atividade pública. É dever nosso, ministro Sérgio Moro, ser transparente nas nossas ações.
Porque o combate à corrupção é um dever de todos nós. Vossa Excelência não é o dono, o único cidadão brasileiro que tem compromisso com o combate à corrupção. É nós que estamos aqui, com todas as idiosincrasias do parlamento. O compromisso de reduzir a morosidade do Poder Judiciário. Tudo é compromisso que nós estamos buscando construir através desta PEC. É por isso que quando alguns parlamentares, como fez o deputado Paulo Teixeira, ministro, lhe inquiriu sobre alguns temas, em nome do princípio da transparência, Vossa Excelência, como homem público, tem o dever de falar para o país. Não fale só aquilo que lhe interessa ou aquilo que a mídia eventualmente quer ouvir. Quer prender bandido, encarcerar, que essa é a lógica. Até porque, quando Vossa Excelência faz referência aos dados dos homicídios, eu conheço o meu estado, ministro, reduziu em 50%. Não foi por conta da ação do governo federal, foi por conta das políticas desenvolvidas pelos governadores, especialmente do governo do estado do Ceará. Vossa Excelência ajudou na força de segurança quando teve aquele episódio das facções lá, mas há um processo permanente que os governadores estão desenvolvendo, daí a queda dos homicídios. Não pode ser um patrimônio, algo que é por conta da política de segurança pública que Vossa Excelência desenvolve à frente do Ministério da Justiça. Essa comissão, portanto, presidente, tem que zelar e preservar por aquele legado que nós construímos aqui, que Vossa Excelência construíram, deputado Marcelo, deputado Trade, deputado Paulo Teixeira e tantos outros, no pacote anticrime, na lei anticrime. Nós construímos um entendimento amplo aqui dentro, aliás, Vossa Excelência se incomodou tanto com o projeto de lei anticrime que foi aprovado aqui na Câmara. Mas nós aprovamos, em respeito ao parlamento, em respeito a toda a construção que nós fizemos. Portanto, esse tem que ser o caminho desta comissão, relator e presidente, sem assodamento, sem querer taxar de quem quer isso ou aquilo, que Fontana falou bem, aqui não é uma casa para ficar exercitando aqui o maniqueísmo, não. Nós temos responsabilidade. Aliás, Alex, você não sabe disso, se não fôssemos nós na Comissão de Constituição e Justiça, lembra, deputado Fábio? Tinham aprovado aquela outra PEC, que era sim constitucional. Nós fizemos a construção para pensar uma revisão geral do sistema judicial brasileiro, que essa PEC pode possibilitar. Dito isso, ministro, eu lhe faço duas perguntas. A primeira, o ministro Peluso, ele categoricamente disse para nós, aliás, deu uma aula do ponto de vista de um magistrado que já dirigiu o Supremo Tribunal Federal, independente de concordar com tudo que ele falou, mas disse o ministro Peluso, ministro Sérgio Moro, que qualquer proposta, ele afirmou categoricamente aqui nessa comissão, qualquer proposta de mudança constitucional que objetive mitigar, reduzir ou esvaziar o direito fundamental já nasce inconstitucional, que é o direito da presunção da inocência. E eu acompanho Vossa Excelência como juiz, acompanhei bastante. E eu, transparentemente, digo a Vossa Excelência, quantas vezes Vossa Excelência não desrespeitou esse princípio da presunção da inocência, das prisões preventivas, das prisões, dos espetáculos midiáticos que foram construídos? Eu pergunto a Vossa Excelência, o senhor concorda com essa posição do ministro César Peluso? A segunda pergunta, ministro, foi alardeado aqui nesta comissão, não só pelos parlamentares, alguns, não todos, mas sobretudo pelos procuradores da Lava Jato, e Vossa Excelência também foi na mesma linha, se o Supremo tomasse aquela decisão que tomou de vedar a prisão em segunda instância, sairiam da prisão 100 mil, 200 mil presos. Estupradores, bandidos. Quantos, após aquela decisão, saíram da prisão por força daquela decisão do Supremo Tribunal Federal? Vossa Excelência tem esses dados? Porque foi alardeado aos 4 cantos do Brasil, que jamais o Supremo podia fazer aqui, que o país ia ter uma chuva de bandidos fora da cadeia e, portanto, a paz social, a paz da sociedade brasileira estava ameaçada com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Digo, presidente Marcelo Ramos, que o esforço que temos que fazer é
prepararmos uma lei, uma revisão no processo judicial que interessa ao país. Não pode ter combate à corrupção se não tiver regras. Não pode ter prisão sem o devido processo legal. Essa é a razão maior do ordenamento jurídico brasileiro. Em nome da emoção que muitas vezes se comporta alguns, porque a sociedade quer, agem, prendem e fazem muitas vezes tudo ao arrepio da lei. Nós temos compromisso, senhor ministro, com o combate à corrupção. Nós temos compromisso com o ordenamento jurídico brasileiro institucional, democrático, que respeita as liberdades individuais. E é para isso que eu concluo, presidente. E eu concluo dizendo que, felizmente, penso que sob a batuta de Vossa Excelência, como se diz no Ceará, nós vamos fazer um trabalho importante para o país, sem as paixões, mas, sobretudo, preservando aquilo que para nós é fundamental, que está no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A presunção, o direito de recurso, sem protelação, diminuir a morosidade e por aí vai. Portanto, eu estou animado com a possibilidade da gente aprovar um texto que sirva ao país e não sirva a esse ou aquele indivíduo, senhor presidente. Obrigado, Obrigado, deputado. Deputada Carolina de Tone, que possivelmente fará pela liderança do PSL também. Deputada Patrícia Ferraz. Bem, eu vou seguir estritamente as ordens do deputado Marcelo Ramos e responder brevemente. Tá? O deputado Henrique Fontana, eu também não concordo com o maniqueísmo, os deputados. Às vezes, no entanto, algumas situações são muito claras, né, e exigem a firmeza de princípios, uma clareza de propósitos. Então, assim, eu sinceramente acredito que a redução da impunidade e a aplicação mais igual da justiça é algo demandado pela democracia que todos nós desejamos. E louvo o Congresso por essa proposição dessa PEC. Eu acho que é um instrumento importante, é uma resposta importante do Congresso. E, com todo respeito àqueles que entendem que a execução em segunda instância não deve ser aprovada, eu acho que nesse ponto realmente nós podemos, né, dizer que é absolutamente necessária, né? É absolutamente necessário reduzir a impunidade. É a única forma de nós podermos reduzir a criminalidade no Brasil. Claro que políticas sociais são importantes, claro que políticas econômicas são importantes, mas a redução da impunidade também é um bem em si. E, nesse ponto, eu acredito que não é propriamente maniqueísmo, mas sim uma constatação de fato. Em relação às questões ali políticas, de essa pessoa que foi assassinada, ninguém protegeu essa pessoa, ela foi encontrada e, se nós estivéssemos protegendo alguém, então estaríamos fazendo um péssimo trabalho. A pessoa foi assassinada, desculpe, foi morta nesse confronto com a polícia. E veja, nem é a polícia do... Nem estou aqui criticando a polícia lá, não sei as circunstâncias, isso vai ser apurada, mas é a polícia do Estado governado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, assim, enfim, quem tem que prestar esclarecimentos é lá, mas ninguém estava protegendo, tanto que essa pessoa foi encontrada. Ministro, o senhor pode garantir a proteção do Queiroz para o Estado brasileiro? O ministro está com a palavra. Eu pediria aos parlamentares que respeitassem o tempo dele, da mesma forma que a gente respeita o tempo de vocês, tá ok? Essa é uma falsa questão. A pessoa tem que requerer a proteção, a testemunha, e isso está no Ministério dos Direitos Humanos, nem está no Ministério da Justiça. Mas a pessoa tem que ter iniciativa, né? Enfim. A deputada Margarida Salomão colocou uma questão muito própria, que é o problema do poder público como litigante. De fato, é algo que nós temos que nos debruçar e preocupar, mas é algo que vem antigo, não é algo dessa administração, é algo que vem de várias administrações anteriores, não é? E de fato, nós temos que tentar tirar, né, a administração pública de dentro das Cortes de Justiça e buscar resoluções diferentes desses conflitos. Concordo nessa necessidade. Algo, no entanto, que eu acredito que, se nós tivermos um processo judicial menos moroso para todos, até mesmo para a administração pública, vai ser menos interessante não fazer acordos ou composições fora dos processos. Então, acredito que a aprovação dessa emenda
tanto no crime como no civil, se possível, vai gerar um benefício mesmo para esses processos no qual se litiga o cidadão contra o Estado, contra o poder público. Isso acontece, vamos também dizer, não só no governo federal, acontece para os governos estaduais. Mas é uma questão bastante pertinente e relevante que a senhora deputada colocou. O deputado Pablo, né? Deputado, nós temos acompanhado esses fatos no Amazonas, vemos com preocupação, mas também gostaria de dizer, nunca houve um governo que, vamos dizer, trabalhou tão duramente contra as organizações criminosas como o governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse foi o compromisso assumido quando foi feito o convite. É um compromisso convergente entre eu e o presidente. Nós temos firmes contra a criminalidade violenta, crime organizado e a corrupção. E nós, desde o início, reagimos às crises lá de segurança no Ceará. Isso foi um dos fatores que também contribuiu para a queda da criminalidade naquele estado, sem embargo dos méritos do próprio governo do estado. Isso nunca se negou. Fizemos a transferência das lideranças da maior organização criminosa do país, né? A principal delas, a mais perigosa, a mais estruturada. Esses tempos eu vi um ranking produzido por uma revista estrangeira, é muito difícil dizer se é científico ou não, mas apontando aquela organização criminosa como a segunda maior da América Latina, até mesmo acima de alguns cartéis mexicanos. E o que nós vimos é que esse crime organizado só crescia. Só crescia. E nós estamos enfrentando com recorde de apreensão de drogas, cocaína, pela Polícia Federal, pela PRF, destruição de plantações de maconha no Paraguai, apreensões, sequestros de bens dessas organizações criminosas, né, em números praticamente muito superiores ao ano passado, venda recorde de bens desses traficantes. Agora, são questões que realmente levam tempo, mas muito bem colocado, né, por Vossa Excelência. Nós estamos em contato com o governo lá do estado do Amazonas para buscar soluções. Criamos lá no final do ano passado um centro de inteligência, comando e controle, né? Vossa Excelência esteve lá, inclusive, na inauguração. São as formas de ir trabalhando mas esses desafios não são vencidos em curto tempo. Agora, existe a questão da ação simbólica, que é muito importante, né? E esse foi um dos cartões de entrada do governo do presidente, a transferência das lideranças da maior organização criminosa, que deveriam ter sido transferidas em 2006, ficaram 12, 13 anos sem ser transferidas, e um dos primeiros passos do governo federal e do governo do estado de São Paulo foi realizar essa transferência. Agradeço as palavras gentis do deputado Joaquim Passarinho, sempre um grande aliado aqui no parlamento, né? Acompanhei o trabalho de Vossa Excelência já nas épocas das 10 medidas. Vossa Excelência sempre coerente com os seus princípios, com a questão do combate à corrupção. Claro que é muito fácil, né? Ninguém vai vir com um discurso que é contra o combate à corrupção, mas não é tão assim comum encontrar uma convergência entre ação e prática, e eu louvo a Vossa Excelência por sempre ter tido essa coerência, né, de aliar o discurso contra a corrupção com a posição prática contra a corrupção nos projetos de lei, nas ações aqui parlamentares e outros. Eu digo uma experiência pessoal, eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal como juiz convocado, isso em 2012, assessor da ministra Rosa Weber, que tem um grande apreço pessoal, e nós vimos simplesmente que nós não tínhamos como dar conta dos grande número de recursos extraordinários que lá chegavam em matéria criminal. Muitas vezes nós tínhamos dificuldade até de abrir os processos para poder examinar, e mesmo quando se tomava uma decisão, recurso inadmitido, vinha um novo recurso, embargo de declaração. Quando decidia embargo de declaração, agravo regimental. Depois um novo embargo de declaração, a gerar essas situações insólitas, né? 35 recursos pelo senador Luiz Estevão, condenado por corrupção, obstando o trânsito em julgado. E essas situações se repetem muito. Então nós precisamos cortar essa válvula de escape desses criminosos. O deputado José Guimarães, né, o ministro Peluso, até onde eu entendi da manifestação dele, e não creio que esteja enganado, ele é favorável à PEC.
Ele é favorável à PEC. Então, na compreensão dele, a PEC não afeta a presunção de inocência e compartilho totalmente o posicionamento dele nesse caso em particular. Eu também sou favorável à PEC, posso fazer algumas sugestões de redação em alguns pontos, mas a essência dela é extremamente positiva. Como juiz, né, não é o objeto aqui da minha exposição, mas eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei e sempre condenei as pessoas com base em prova acima de qualquer dúvida razoável. Não é? Sempre quando proferi decisões de prisões preventivas, podem até discordar das decisões, mas sempre foi muito ponderado e com análise de provas. Não tenho nenhum motivo para me arrepender dessas decisões. Pelo contrário, talvez devesse ter decretado mais prisões do que decretei naquela ocasião. Eu acho que é isso. Espera aí. O deputado do Wilson do Novo, eu agradeço o apoio, né, às pautas do Ministério. Eu aceitei, de fato, esse cargo de ministro com os melhores dos propósitos para poder trazer para Brasília um combate à corrupção, um combate ao crime organizado e à criminalidade violenta. E, embora os desafios sejam muito elevados, muito grandes, eu acredito que, pelo menos em parte, nós temos sido bem-sucedidos a ilustrar essa queda dos principais indicadores criminais de uma maneira expressiva durante o ano 2019. E, muito claro, eu nunca invoquei o mérito exclusivo para o Ministério da Justiça. Esse é um mérito compartilhado com muitas pessoas, inclusive com o Congresso, que aprovou a lei anticrime. Acho que foi um passo muito importante. Seguindo o próximo bloco, com a palavra o deputado Ivan Valente, que acumula o tempo de liderança do PSOL.